Olá, estamos aqui na Escola Paulista de Ginecologia para mais um tema em ginecologia. Meu nome é Marair Sartori e irei falar com vocês sobre profilaxia da infecção urinária recorrente. Nós definimos como infecção urinária recorrente a presença de 2 ou mais episódios em 6 meses ou então de 3 episódios durante um ano. Trata-se de uma condição bastante incapacitante para essas pacientes e, portanto, nós devemos oferecer a elas maneiras de fazer uma profilaxia adequada desses episódios. E quais são essas opções de profilaxia disponíveis? Nós vamos falar um pouquinho sobre as orientações gerais, que sempre devem ser realizadas a essas mulheres, como sobre hábitos de higiene ou hábitos miccionais. Nós vamos falar da antibiótico profilaxia, do uso dos estrogênios em mulheres na pós-menopausa, do uso do cranberry, dos imunomoduladores, também conhecidos como vacinas orais contra a infecção urinária, e ainda de outras opções disponíveis, como probióticos, como a demanose ou o ácido hialurônico. Vamos então começar pelas orientações gerais, que sempre devem ser oferecidas a essas mulheres. Nós devemos orientá-las a terem micções periódicas. Por que isso? Porque no momento da micção, esse ato de micção faz com que o trato urinário seja verdadeiramente lavado, impedindo assim a fixação das bactérias no urotélio. Portanto, a primeira orientação miccional que deve ser dada a essas mulheres é que não segurem a urina e que tenham micções em intervalos pré-programados. Outra orientação a ser dada é a questão da hidratação. Não é raro que essas mulheres já tenham sido orientadas a se hidratarem excessivamente e a hidratação excessiva não é adequada. Devemos orientá-la a tomar entre 2 e 3 litros de água ao dia ou de líquidos ao dia. Claro que dependendo da temperatura ambiente. Mas a orientação é para não ser excessiva. E por que isso? Porque a hidratação excessiva concorre para uma perda da osmolaridade urinária, que é um fator de defesa contra a infecção urinária. Além disso, o médico deve ter bastante atenção no tratamento de infecções vaginais que essa mulher eventualmente tenha, porque a colonização vaginal por enterobactérias é um fator que predispõe à infecção urinária recorrente, e a gente deve manter a vagina com uma flora de lactobacilos normais. Para aquelas que usam espermicidas ou usam diafragma como método contraceptivo, devemos orientá-las a cessar o uso desses métodos contraceptivos, porque eles alteram o pH vaginal e isso favorece a infecção recorrente. E por fim, em hábitos de higiene perineal, nós devemos lembrá-las que é importante o uso de sabonetes neutros para a manutenção da flora vaginal adequada e que deve-se evitar a famosa ducha higiênica, que isso altera a flora vaginal. Então, essas medidas, de uma maneira geral, sempre são orientadas para todas as pacientes. Elas não são extremamente eficazes em prevenção dos episódios recorrentes, porém elas ajudam, elas não fazem mal e, portanto, devem ser sempre orientadas. Vamos então para a antibiótico profilaxia. O uso de antibióticos na prevenção da infecção urinária recorrente, ele pode ser feito de 3 maneiras: o autoiniciado, o pós-coito ou o de longo prazo. A antibiótico terapia autoiniciada é aquela que a paciente percebe que está com infecção urinária e ela já usa algum antibiótico que o médico já deixou prescrito, que ela já tem em casa. Essa modalidade de uso de antibióticos é muito interessante para mulheres que têm episódios menos frequentes, que elas podem usar eventualmente esse antibiótico que ela já tem. Não é necessária a realização de uma urocultura previamente ao uso do antibiótico e nós devemos sempre orientar essa mulher que ela tem que ter uma melhora clínica em até 48 horas. Caso isso não ocorra, ela deve procurar o atendimento médico. A segunda modalidade de antibiótico profilaxia é aquela pós-coito. E, obviamente, ela está direcionada àquelas mulheres que têm infecção urinária muito relacionada com a atividade sexual. Geralmente 12 horas ou 24 horas após a atividade sexual. Essas mulheres se beneficiam bastante do uso de uma dose única de um antibiótico após a relação sexual,
lembrando que basta ela fazer o uso do remédio uma vez ao dia. Também é bastante eficaz na prevenção de recorrências. A terceira modalidade de antibiótico profilaxia é a de longo prazo, que é aquela utilizada para mulheres que têm episódios muito frequentes. Então, nós utilizamos doses diárias de um antibiótico em baixa dosagem por um período ao redor de 6 meses. Isso reduz drasticamente os episódios de infecção. Após esses 6 meses, nós devemos rediscutir com a paciente a necessidade de manutenção ou não dessa profilaxia. Em relação aos antibióticos usados na profilaxia, nós devemos lançar mão de antibióticos que causam baixa resistência bacteriana com o uso prolongado e, de preferência, baixos efeitos colaterais que tenham pouca atuação na flora vaginal. Então, as opções mais utilizadas são a nitrofurantoína, 100 mg uma vez ao dia, a fosfomicina trometamol, que aí é para ser utilizado em envelopes de 3 gramas a cada 10 dias, e mais excepcionalmente, por conta dos efeitos adversos, o uso da cefalexina entre 125 a 250 mg ao dia. Nós não devemos utilizar sabidamente como profilaxia a sulfametoxazol trimetropin ou as quinolonas para evitar a resistência bacteriana desenvolvida pelas enterobactérias. Passamos então para o uso dos estrogênios como profilaxia da infecção recorrente. Obviamente, só podem ser utilizados para mulheres que têm esses episódios na pós-menopausa. E para isso, a via vaginal é a via de maior importância, porque a via vaginal do estrogênio melhora a flora vaginal, reduz o pH vaginal, reduz a colonização da vagina por enterococos e melhora o trofismo, melhorando a saúde da vagina. Portanto, a via vaginal está bem estabelecida como prevenção de episódios recorrentes na pós-menopausa. O mesmo não pode ser dito para a via oral. A via oral não tem essa ação profilática importante na infecção urinária recorrente. A terceira modalidade de profilaxia para infecção recorrente que vamos comentar é a respeito dos imunomoduladores, que são conhecidos como vacinas orais contra a E. coli. São compostos por cápsulas orais que contêm extratos de Escherichia coli, que a paciente vai ingerir e, portanto, vai disponibilizar essas cepas no seu trato intestinal. O contato com as cepas previamente disponibilizadas da Escherichia coli promovem um aumento da imunidade específica por meio da IgA secretora e da imunidade inespecífica por ativação de macrófagos. Os imunomoduladores são bastante estudados e têm efeitos tanto na redução do número de episódios quanto da sua gravidade. E qual é a posologia que utilizamos? A paciente deve receber uma cápsula ao dia durante 3 meses. Ela faz uma pausa de 3 meses e depois se começam as doses de reforço, que são dadas uma vez ao dia durante 10 dias a cada mês por 3 meses consecutivos. Também são uma opção bastante eficaz para utilizar na prevenção da recorrência dos episódios. A próxima opção de profilaxia que vamos comentar é o cranberry. O cranberry é uma frutinha norte-americana que contém uma substância chamada proantocianidina A. Essa substância ela é responsável por bloquear as fibras, principalmente as fímbrias da Escherichia coli ou de outras bactérias fimbriadas. E isso reduz a adesão da bactéria ao urotélio e, portanto, reduz os episódios de infecção urinária. Os resultados a respeito de cranberry são bastante conflitantes na literatura, mas ela é amplamente utilizada pelas pacientes, por ser um fitoterápico, por não ter efeitos adversos. E, portanto, nós podemos utilizá-la na prevenção da infecção urinária recorrente, desde que isso seja comentado com a paciente e que seja opção da paciente. Então, dá para utilizar o cranberry como profilaxia, desde que esteja ciente das suas limitações em pesquisas. Outras opções disponíveis e ainda pouco estudadas. Podemos citar a demanose, é um monossacarídeo absorvido pelo intestino e excretado pela urina. A demanose inibe a ligação entre a E. coli e a proteína de TAM-Horsfall. Isso faz com que haja menor adesão bacteriana da E. coli ao epitélio urinário e, portanto, reduz os episódios de infecção.
Já os probióticos são agentes biológicos utilizados no sentido de recolonizar a flora de algum determinado órgão. Nesse caso, os probióticos fazem com que haja menor colonização vaginal, menor adesão bacteriana ao urotélio e, portanto, menor crescimento bacteriano, e isso diminuiria os episódios de infecção urinária recorrente. E, por fim, o ácido hialurônico, que é uma substância de instilação intravesical que visa refazer a camada glicoproteica que protege o epitélio urinário. Assim, as bactérias presentes na bexiga não conseguem se fixar ao urotélio e, portanto, não causam infecção. Todos esses três citados agora, tanto a demanose, quanto os probióticos, quanto o ácido hialurônico, ainda carecem de estudos bem controlados e bem cuidados, para avaliar sua eficácia. Porém, têm sido estudados e podem ser opções favoráveis e opções promissoras no tratamento. Então, em síntese, o que temos para a profilaxia da infecção urinária recorrente? Em primeiro lugar, orientações gerais a serem feitas a todas as mulheres, tanto de higiene, quanto de ingestão hídrica, quanto de hábitos de micção. Nós temos que utilizar antibiótico profilaxia tanto longo prazo, quanto pós-coito, quanto de auto-iniciada, com parcimônia, evitando assim o desenvolvimento de resistência bacteriana. Então, sempre que possível, utilizar as profilaxias não antibióticas, que são o estrogênio somente por via vaginal e somente na pós-menopausa, o cranberry desde que orientada a paciente sobre seus potenciais efeitos, os imunomoduladores são opções disponíveis e bem aceitas, e talvez em um futuro próximo a gente possa recomendar probióticos, demanose ou ácido hialurônico no sentido de diminuir os episódios. Então, nós vamos deixar disponíveis aos senhores as referências utilizadas para a confecção dessa aula e gostaria de convidar a todos para continuar assistindo às aulas da Escola Paulista de Ginecologia.